Feliz com cada um de vocês, desejando uma boa noite às pessoas que, porventura, estejam nos acompanhando ali pelo Facebook da Casa da Graça. Amém? Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 5. Nós vamos ler alguns textos aqui e depois nós vamos orar. Amém. Amém? Assim chegou Jesus a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali uma fonte, a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Versículo 9. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria a água da vida. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos bendizer o seu nome. Obrigado por essa palavra que é espírito e é vida, Pai, por esses textos que nós vamos basear essa mensagem de hoje, Senhor, para continuar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E, Pai, eu quero me entregar completamente à confiança do ministério do seu Espírito, Pai, porque não tem a ver comigo. O Senhor é aquele que conhece cada pessoa. Deus, a salvação de cada um, Pai, com a precisão que só o Senhor tem. E eu te dou graças, Pai, por isso, pelo Espírito que habita dentro de cada indivíduo aqui, o Espírito que habita dentro de cada um aqui, que fez Jesus Senhor da sua vida, Pai, e que dá capacidade de entender as verdades que são espirituais. Eu me posiciono juntamente com os meus irmãos agora contra tudo aquilo que é contrário a esse momento, tudo aquilo que porventura pode se levantar contra esse momento para comprometer o cansaço excessivo, distração, qualquer coisa que venha para tirar a atenção do centro da palavra. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos esse ambiente completamente favorável à manifestação da palavra de Deus, Pai, em nome de Jesus e para a sua inteira glória. Quem crê diz amém. Amém. Pode sentar, glória a Deus. Mas, amados, se você estava aqui domingo, ou então se você viu a mensagem gravada, o Senhor trouxe ao meu coração essa direção de falar sobre isso. E como primeiro degrau dessa escada, o Senhor chamou a minha atenção para que a gente, na lida, no gerenciamento da vida de cada indivíduo, porque isso é a coisa certa, é você ter o cuidado de gerenciar a sua própria vida. Eu dou graças a Deus por essa condição que nós temos de como igreja poder crescer junto, receber ajuda uns dos outros, imposição de mãos, oração, compartilhar, estar na casa um do outro. Isso é bíblico também, né? Lá em Atos 2:42 diz que eles partiam o pão de casa em casa. Isso é muito bom, é bíblico. A gente carece disso, nós precisamos uns dos outros. Amém. Mas tem uma coisa que é muito pessoal, que é muito particular e que ninguém pode fazer pelo outro, que é crer. E quando diz respeito ao gerenciamento da sua própria vida, mas por mais que eu receba incentivo, por mais que eu receba ajuda de outras pessoas, aquela pessoa, por mais que ela me ame, ela ainda não pode crer por mim. Então ela não vai poder me levantar, ela vai poder me ajudar. Ela nunca vai poder me tirar de uma condição totalmente. Ela pode me estender a mão para ser ajuda para isso. Mas ainda assim tem que ser eu que recebo, eu que me posiciono. E aí com a ajuda de Deus, porque Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. E nós vamos ver isso hoje aqui. Aí a gente se levanta. A ênfase que eu quero dar é que no culto passado o Senhor trouxe para nós, com base no texto de Coríntios, Paulo dizendo: a ninguém mais olheis pela perspectiva meramente humana. Amém. Nas versões mais tradicionais diz: a ninguém mais considereis segundo a carne. Segundo a carne aqui não está falando sobre pecado, mas está falando sobre a possibilidade que a gente tem de, depois de nascer de novo, viver uma vida natural. E quando, mesmo depois de ter recebido Jesus, a gente vive apenas pelos padrões naturais, a gente vai estar sempre aquém. Diga: se eu viver apenas por aquilo que é natural, eu vou estar sempre aquém. E, amados, é importante que eu e você, a gente estejamos sempre ativados por essa verdade.
que o que Deus tem para mim e para você é uma caminhada que obedece uma dinâmica crescente. Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia diz de degrau em degrau, não é assim? Amém. Amém. De fé em fé, de glória em glória. Lá em 1 Pedro, salvo engano, ele começa a dizer, associar a vossa fé à virtude, o conhecimento, o domínio próprio e tal, e ele tem uma hora que ele diz assim, porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque é normal que na caminhada cristã a gente obedeça essa dinâmica do crescimento, do progresso. Amém. Não entenda isso como uma coisa agressiva, mas não é normal que o tempo passe, cronologicamente falando, se a gente observar 6 meses daqui para frente, a gente ouvindo essa palavra, mas a gente precisa dar sinais de mudança, a gente precisa dar sinais de transformação, a gente precisa evidenciar Glória a Deus. o poder que essa palavra tem. Se acontecer, que é uma remota possibilidade, eu declaro que não vai ser com você nem comigo, amém? Mas se acontecer de a gente contar o tempo e não poder observar mudanças, transformações, a única razão disso é que eu não estou conseguindo processar a minha vida espiritual, eu não estou conseguindo olhar para mim mesmo como uma pessoa espiritual. E quando a gente faz isso, Roger, por mais boa vontade que a gente tenha, estar diante de uma mensagem, estar diante de uma pregação, apenas com os nossos recursos, não vai fazer com que a gente absorva. Sabe, amados, que para mim isso é uma das coisas grandiosas em Deus, Bruno, é que Deus não é seletivo, Deus não usa o critério do mundo, o critério do sistema. O critério do sistema, você tem que ser acadêmico, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ter uma grande postura, você tem que, aí Deus pega um analfabeto bruto como Pedro, que ninguém podia se mexer, que ele arrancava a orelha, e vem sobre ele com uma unção de eloquência e de poder, que por mais que tenha um monte de crente criticando Pedro, ele é o único que eu vi numa mensagem só pregar e 3.000 pessoas se converterem, naquela época. Baseado em quê? Na sua oratória, na sua retórica, na sua homilética, na sua exegese, baseada na unção do Santo, que é verdadeira, que permanece em nós e que ministra a mim e a sua vida. Mas para algumas pessoas, Luiz, isso é fanatismo. Para algumas pessoas isso é uma linguagem religiosa apenas. Então, quem vive com esse tipo de linguagem, infelizmente vai estar sempre aquém. E eu dizia no outro domingo, é muito bom que eu possa olhar para a irmã Toninha e ver nela uma mulher de Deus. É muito bom que eu possa olhar para o Roger, para a Ionara, para a Cris, para Nazaré e ver uma pessoa de Deus. Isso é ótimo. É bom olhar para o Bruno e ver que ele está avançando. Mas as coisas não vão realmente ter o resultado que tem se eu só conseguir ter essa visão em relação aos outros. Eu preciso entender que eu sou uma nova criatura. Amém. Glória a Deus. Amado, eu não quero dizer a você como foi meu passado, nem quero ouvir como foi o seu, senão a gente vai estragar a noite. Porque todos nós aqui viemos de uma condição ruim, nós precisávamos de Jesus e por isso estamos aqui. Não existe mérito nenhum em nós, Ele nos alcançou, a sua graça nos alcançou. Amém. Amém? Mas uma vez que nós estamos nele aqui, a gente precisa fazer o que Paulo diz, porque se botar a minha vida e a nossa vida todinha aqui e a de Paulo na balança, a dele ainda vai ficar lá embaixo se batendo, né? E Paulo diz assim, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante. Ei, recebe isso com o seu espírito. Se a gente não conseguir dar um delete naquilo que Deus já jogou no mar do esquecimento, a gente vai sempre viver uma vida meia boca, Luiz. A gente vai estar dentro da igreja familiarizado com o sistema, fazendo o que as outras pessoas fazem, mas carregando o peso dos erros passados, carregando o peso das decisões passadas e se vendo como uma pessoa apenas natural. Sabe, amados, a gente não deve esperar nunca que as pessoas lá fora nos entendam completamente. A gente precisa amá-las e ser referencial de ajuda para elas, mas não espere que ela lhe entenda completamente, porque o que eu e você vivemos para a maioria das pessoas é loucura. É pura loucura, é verdade. E é bom. Mas a Bíblia diz que é poder de Deus. Aleluia! Sabe, amados, o que é você ser o rapapó do pé da porcaria há um ano atrás e agora você ser a menina dos olhos de Deus? Sabe o que é você ser o zero à esquerda do zero, uma pessoa completamente desacreditada e agora você se levanta com uma compreensão: o maior habita em mim, isso que faz maioria em qualquer coisa.
fora deixa de acontecer. Então as oposições vão continuar vindo, as pessoas vão continuar se levantando. O mal não vai diminuir, é você que vai crescer. E a gente que vai assumir uma postura de saber, mesmo que o dia mal chegue, a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Eu gosto da linguagem de Tiago, que depois de Pedro passou a ser o pastor da igreja de Jerusalém. Ele disse assim: mas tente por motivo de grande alegria o passar por diversas provações. Isso é a linguagem de uma pessoa madura. Noutras palavras, Josinha, você vai arrancar o que você não está esperando? Você vai sair da igreja e ficar de mal com o pastor cada vez que acontecer uma coisa diferente daquilo que você esperava. Ele diz: tende por motivo de grande alegria o passar por diversas provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança. Amém. E a perseverança tem que ter ação completa. E se tiver ação completa, o texto conclui dizendo assim: vai fazer com que você seja íntegro, maduro e sem lhe faltar coisa alguma. Isso é uma postura madura. Sabe o que eu quero dizer com isso, Leonara? As dificuldades vão vir, vão acontecer coisas que a gente não planejou. Acontece, porque nem tudo depende de nós. E mesmo se dependesse, mas tem uma hora que a gente mas a Bíblia nos garante. Sabe, às vezes a linguagem religiosa, ela olha para Deus e diz assim: Senhor, eu queria que o Senhor me livrasse de tudo. Sabe, mas que Deus não nos livra de tudo, mas Ele nos livra em tudo. Glória a Deus. Eu também gostaria que nenhuma coisa me tocasse. Eu sou honesta, mas eu não vou falar uma... Quem tá pedindo aqui: Senhor, tomara que dê tudo errado. Ô, glória! Não, ninguém é tão burro assim. Eu não estou esperando também que coisas ruins aconteçam. Quer que dê positivo, não negativo, né? Mas vai acontecer sempre só coisas boas? Infelizmente não, porque não depende tudo de nós. Agora Paulo disse assim, e ainda, isso aqui eu estou ainda revisando a mensagem passada. Amém. Paulo disse um texto que nós usamos e aplicamos ele apenas num sentido, mas Paulo falou num sentido muito amplo. Filipenses 4,3, ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí quando você pega o contexto, ele diz: posso passar necessidade, mas posso estar cheio da grana. Eu posso estar assim ou estar assado. Eu posso ter pouco ou não ter nada, ou ter muito. Ele diz, parafraseando Paulo, ele está dizendo assim: as circunstâncias não me movem mais. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sou um pregador que faz alusão, amados, a problemas, a coisas ruins, não. Mas também eu não posso pregar uma mensagem utópica que vai criar um monte de gente. Meu pastor disse. O que aconteceu? A Bíblia diz: quando passares pelo fogo. Pastor, vira essa boca para lá. Para qual lado? O lado que você disser, vira a boca, diga. Quando passares pelo... Não é se, é quando. Mas preste atenção, a ênfase da minha mensagem é: eita, o fogo está chegando. E quando passar pelo fogo, vai morrer? Não, amados, o que a Bíblia diz é: não te queimará. Aleluia. E quando passares pelas águas, elas não te explodirão. Aleluia. Não tem uma mensagem que diz você é blindado. Tem uma mensagem que diz você vai vir por um caminho, mas vai fugir por 7. O negócio que vem por um caminho e sai por 7 tem que ser quebrado, um pedaço de cada caminho. Desse jeito. Eita, glória. Que é isso, pastor? É a revisão do culto passado. Não se olhe mais segundo a carne. Paulo tinha mais razão do que eu e você para estar deprimido. Eu prendi os crentes. Eu era o pior fariseu que tinha. Eu consenti com a morte de Estevão. Segurei as roupas daqueles que o apedrejaram. Eu saí daqui para Damasco com carta dos líderes para poder prender qualquer um que fizesse parte do caminho. Eu faço parte do caminho. Glória a Deus. Está comigo, amados? Ele tinha mais razões do que eu e você. Sabe o que ele entendeu? Ele disse: quando eu encontrei os tesouros de Cristo, aleluia, desse jeito. É um tesouro. Eu considerei como esterco tudo que eu tinha vivido antes. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou parafraseando, e ele dizendo assim: para que isso não me atrapalhe. Eu não julgo ter alcançado. Filipenses 3:12, eu acho, por aí.
Não julgo ter alcançado, eu não estou pronto. Eu ando naquilo que já alcancei e uma coisa faço. Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu Glória a prossigo. Deus. Eu prossigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, amados, a condição para que a gente prossiga é esquecendo das coisas que para trás ficam. O diabo é perito em nos lembrar das nossas pisadas de bola. Porque ele sabe que se a gente estiver contabilizando as pisadas de bola, a gente perde a intrepidez, a ousadia. A Bíblia diz que não por causa do que eu fiz, mas por causa do que Jesus fez, eu posso entrar confiadamente no trono da graça. Glória a Deus. Mas se a gente tiver diante dos nossos olhos as pisadas de bola, os erros que a gente cometeu, as escolhas, a gente vai entrar confiadamente diante de Deus. A gente vai. Senhor, posso? É bem isso. Por isso que o diabo quer que eu e você foquemos nas coisas passadas. Glória a Deus. Na dinâmica dessa vida que Deus colocou a mim e a você, só existe um dia para se viver. Oh, pastor, você está querendo dizer o que com isso? Eu estou querendo dizer que ontem já morreu. Amém. E amanhã ainda vai nascer. Então nós só temos hoje. Glória a Deus. Ah, pastor, se eu quero... Não, eu quero viver... Se for vontade de Deus, eu não quero nem morrer. Quero ser arrebatado. Eu também. Glória a Deus. Mas não posso viver amanhã. Posso? Não. Só quando amanhecer o dia. Amém. Eu não posso viver ontem. Posso? Não. Porque já passou. Mas a Bíblia diz, hoje é o dia que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos. Glória a Deus. Aleluia! Amém. Desse jeito. Amém? Amém, Pai. Então, isso é a mensagem de domingo passado. Não se olhe mais segundo a carne. Amados, os problemas geralmente eles são maiores do que nós. Se a gente se olhar só com o que a gente tem, é por isso que tanta gente, ó. O que é ansiedade? Excesso de futuro. O que é depressão? Excesso de passado. Então, vivamos o hoje. Amém. E a ninguém mais olhei segundo a carne. Amém. Glória a Deus. Eu tenho esses memes na internet, e esses dias eu vi um assim, um gatinho de verdade, assim, filhote. Filhote de gato é filhote, não tem outro nome que chama. Não. É filhote de gato. Gatinho. É gatinho. Um filhote de gato se olhando no espelho. Podia ser que tivesse algum nome aqui no sul. Pichano, né? Sei lá o quê. Lion. Willy Ele está Kitty. se achando bonito no espelho. Ele estava se olhando no espelho. Mas a imagem que estava refletindo Glória a Deus. era um leão. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, amados? Aí às vezes a gente se olha no espelho. Se a gente olhar só com esses olhos que são naturais, a gente vai ver um gato leprento, né? Quem me fala isso? Não. Leprento é com lepra. Você já viu um gato que mia sem som? Uma vez eu encontrei um na rua que fazia Só assim. se não botar som. E aí eu comecei a pensar, será que ele está sem som ou eu estou surdo? De tão prejudicado. Fica ligado aqui, amado, para você entender. Amém. Ele aqui no vídeo, tá? Você não é esse gato que mia sem som. Amém. Você é o leão que ruge. Glória a Deus. É o leão da tribo de Judá. Veja um gatinho, do outro lado tem um leão. Por quê? Amém. Porque já não sou eu que vivo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Marisa, Aleluia. essa é a diferença. É. Não é uma religião. É. Na religião, Jesus está na cruz. É. No Evangelho, Jesus está dentro. Aleluia. E é sobre isso que a gente vai falar. Vai entrar. Lembra que eu falei no culto passado que a proposta de Jesus é muito mais ampla do que a proposta da religião. Que ele teve um encontro com Nicodemos, e Nicodemos não era só um religioso, ele era um tampa. Nicodemos não era só um religioso, ele era um mestre da lei. Então, se a questão fosse religião, estava tudo certo para Nicodemos. Mas ele chegou e disse: Senhor, eu vejo que és rabi da parte de Deus. E ele era um rabi também. Nicodemos também era um rabi, era um mestre. Jesus disse isso: tu és mestre e não entende dessas coisas? Então ele disse: eu vejo que tu és um mestre, mas tem uma mestreza diferente aí. É. Bem Inventei diferente. uma palavra nova, né? Isso chama neologia. Palavras novas. Tem algo diferente em você. E o que é que eu faço?
Porque, parafraseando Nicodemos, era como se ele dissesse assim: na minha leitura natural, está tudo certo, eu sou fariseu. Fariseu, amados, era somente a facção mais rigorosa, mais talibã dentro do judaísmo. Não tinha ninguém mais rigoroso do que eles. Não pode comer sem lavar as mãos, não pode... Era regra sobre regra, preceito sobre preceito, imposição sobre imposição. Mas Jesus disse: Nicodemos, não fique espantado de eu te dizer que o que realmente você precisa, você não tem ainda. Ah, pastor, Jesus não disse isso, eu estou parafraseando, amados. Ele disse assim: não fique espantado de eu te dizer, é necessário nascer de novo. Eu disse: mas eu já sou velho, vou entrar na barriga da minha mãe. Ele disse: não, da água você já nasceu. Aquela concepção onde o filho é gerado e cresce dentro do líquido amniótico. Ele disse: mas para viver o que eu vivo, tem que nascer da água e do Espírito. Então não te espante de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Então nós estamos aprendendo sobre nascer de novo. E agora? Nós vimos domingo passado que a proposta de Jesus é superior à da religião, porque Nicodemos já tinha religião. E ele só recebeu Jesus, você precisa começar a se ver. Então, o Espírito Santo ajude cada um a entender. É que é possível que muitos de nós não tenhamos experimentado ainda. Vou ter que reformular para não ficar redundante. É possível que alguns de nós ainda não tenham tido uma experiência verdadeira com Jesus. Amém. Entenda que eu não estou aqui para dizer, será que foi vocês? As mensagens, elas não são régua de medir. A gente não está aqui querendo dizer se é você, se é... Não, mas é que a gente vai ser iluminado pela palavra para ter os impulsos e as respostas que a gente precisa ter na nossa própria vida. Amém. Amém. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque é possível que alguns não tenham tido. Talvez não seja o caso de vocês aqui, mas eu falo na igreja genericamente. Tem gente que está dentro da igreja, que é mais assíduo do que muitos de nós aqui. Está familiarizado com as regras, com os costumes, com as reuniões. Mas eles não passam daquilo porque eles não tiveram uma experiência com Jesus, eles tiveram uma experiência com a religião. E eu vou lhe mostrar na palavra que uma experiência com Jesus, forçosamente, uma experiência verdadeira com Jesus, forçosamente, uma experiência verdadeira com Jesus, fatalmente produz mudança. Amém. Amém. Glória a É Deus. verdade. Produz transformação. Glória a Se eu não evidencio transformação, a minha experiência é boa, a minha experiência é distinta, mas é uma experiência com a religião. Glória a Deus que a gente já está aqui, mas uma vez que estamos aqui, a gente precisa progredir. Lembra que eu disse que é de degrau em degrau, de fé em fé, de glória em glória? A gente precisa progredir para que a nossa experiência não fique só na religião. Porque a experiência com Jesus é que transforma. Amém. É verdade. Aí agora a gente volta para o texto básico que eu li aqui. Amém. Esse texto fala de quem? Deixa eu tirar esse negócio daqui para você ver o símbolo na minha xícara. Ah, figura. Glória. É legal. Acho que o Luiz está pensando, esse cara é doido, né? Não, mas eu também O sou. Luiz, o Darlan, que estão vindo a primeira vez. Tá certo, então. Mas quem já me conhece sabe que... Agora eu sou esse aqui autêntico, eu não imito ninguém, já tentei imitar, mas não consigo. Começa assim, daqui a pouco eu sou eu de novo. Glória. Como é bom. Como é bom ser você. Como é bom ser você mesmo. Glória a Deus. Amado, não sei se você prestou atenção nesse texto, Amém. Deus é bom. mas Jesus estava vindo de uma caminhada que era comum no seu ministério aqui na terra. E ele precisava ir para um lugar onde ele ia passar dentro de uma cidade chamada Samaria, que era uma cidade que tinha sido formada pela relação, vamos dizer assim, politicamente errada entre os judeus e um outro povo. Então gerou um outro tipo de judeu que eles... Sabe que o judeu sempre foi muito rigoroso e tal, e essa função de raça, de etnia, de não sei o que, uma coisa... E, tipo, os samaritanos ficaram sendo assim... Os judeus primo, não são tão irmãos. Então os judeus menosprezavam, desdenhavam os samaritanos, e os samaritanos, por sua vez, tinham raiva dos judeus e queriam se pegar. Era o mesmo povo, um povo de Deus, mas estavam separados por essa realidade, esse quadro, né? E Jesus, fazendo esse trajeto, todo judeu, se você olhar para a história você vai ver, todo judeu que tinha que vir, de onde eles estavam, para onde eles iam, porque eu estou dizendo isso porque agora eu não lembro quais eram as cidades,
tinham que passar por dentro de Samaria. Só que por causa dessa rixa, eles faziam uma volta, mas Só para não passar. demorada, só para não passar por dentro de Samaria. Para evitar o encontro com seus co-irmãos samaritanos. Só que Jesus, de propósito, passou por lá. E chegou naquele poço numa hora programada. Foi o texto que nós lemos aqui, que ele chegou numa cidade chamada Sicar, e era numa terra onde tinha um poço que Jacó deu ao seu filho José, que havia ali uma fonte e tal. E a partir, uma ênfase que eu quero dar é que o texto diz que ele estava ali por volta da hora sexta. A hora sexta é meio contexto aqui de Oriente ali, mas é o pico do sol. Tá queimando a muleira do Paraíba. Você já sentiu assim, tá no sol e a cabeça começa a coçar, parece que os piolhos estão se arrependendo de estar ali? Era mais ou menos isso aqui, um sol causticante. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque não era costumeiramente a hora de se pegar água. Todas as mulheres iam pegar água, que era uma das tarefas das mulheres em casa. Elas iam pegar água às 9 da manhã. Até às 9 da manhã. Depois das 9 você já não vê mais ninguém, porque nenhuma mulher, porque estava muito quente, piriri, pororó. Agora, Jesus passou ali de propósito naquela hora, porque ele queria encontrar essa mulher. E ele encontrou essa mulher que estava pegando água numa hora completamente atípica. Por que ela estava ali pegando água numa hora completamente atípica? Porque de propósito ela foi num horário onde ela não ia encontrar as pessoas que iam julgá-la. Porque pela perspectiva daquilo que é, pelo critério do que é normal, aquela mulher estava completamente marginalizada, porque ela era uma mulher que já tinha tido 5 casamentos, ou melhor, 5 homens, estava no sexto, já tinha um macete, né? Já tinha uma prática. E Jesus disse, se tivesse 5 maridos, está no sexto, esse também não é seu. E todo mundo sabe que nessa cultura aqui, amados, uma mulher com essa postura, ela era completamente marginalizada, ela não era uma pessoa. Imagina essa mulher indo pegar água 9 horas da manhã junto com as outras. Olha quem está ali, fulano. Aí, vem cá, mulher. Misericórdia. Olha quem está ali. Como será o sobrenome dela? Qual será o nome dela? Soares, Leal, de tanto marido que já teve, né? Mortola, né? Vaz, Couto. E o Lara escapou, que eu não sei o sobrenome dela. Também não quis botar o da minha. Mas, amados, brincadeira à parte, você já pensou no constrangimento? Das pessoas que reprovavam aquela mulher. Nossa mensagem hoje é sobre o que, pastor? Nós estamos pregando sobre nasci de novo. E agora? A nossa mensagem hoje é que o encontro com Jesus produz mudança. Amém. Transformação. Aleluia. Amém. E Jesus teve essa conversa com essa mulher e disse, vai chamar seu marido. Ela disse, Senhor, eu não tenho marido. Ele disse, isso você disse com verdade, porque já tiveste 5 e o 6º também não é seu. Aí ela disse, eu vejo que és profeta. Aí, amados, na perspectiva humana, natural, religiosa principalmente, as pessoas iam dizer, olha essa vadia. Nossa, eu nem devia estar aqui me sujando com isso, porque a Bíblia diz, não se assenta na roda dos escarnecedores. Misericórdia, sai. Espírito maligno. Não usa a Bíblia para apoiar coisa errada. E Jesus localizou, sabe o que, amados? Interesse naquela mulher. Quando ele disse isso, ela disse, eu vejo que és profeta. E ela abriu um questionamento. Senhor, umas pessoas dizem que para te adorar tem que ir no monte, porque eles eram samaritanos, não iam no templo. Aí outros dizem que tem que ser no templo. Nós somos samaritanos, não podemos ir lá. O que é que a gente faz? No templo, no monte. E aí ele disse, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Ele quer dizer, está chegando um tempo que as pessoas, que essas barreiras vão cair, porque o Deus que está dentro da arca vai sair daquela arca e vai morar dentro daquela pessoa. Não vai ser mais no templo, não vai ser mais no monte, porque agora o templo sou eu. Ficou uma discussão
discussão, o senhor quer água, mas o senhor não trouxe uma vasilha, o senhor é judeu, o senhor é samaritano, como é que eu vou pegar a sua água? Se eu pegar a sua água, como é que eu levo a minha? Sabe quando a pessoa está querendo dar um monte de desculpa? Esse meu ministério de louvor aqui, né? E ele disse uma frase aqui, Jesus respondeu a ela, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria a água viva. Glória a Deus. Ele continua dizendo, e essa água que eu lhe der, se você beber dela, você não vai ter mais sede. Aí despertou o interesse dela. Se esse homem me der uma água que eu não vou ter mais sede, não vou precisar vir aqui. Eu já não venho de 9 horas por causa das minhas irmãs que... Agora, eu vim meio-dia queimando a muleira e agora ele vai me dar uma água que eu não vou ter mais sede. É dessa que eu quero. Só que ela não sabia. Que é preciso ler com isso. Não é isso. Ela não sabia que tipo de água ele estava falando. O versículo 13, Jesus afirmou e disse, quem beber dessa água terá sede outra vez. E aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, é aqui que está a chave. Nós estamos falando, amado, sobre o que aconteceu com você depois que você recebeu Jesus. Do encontro que você teve com Jesus. Ele disse, por quê? Estou lendo o versículo 13. Ao contrário, a água que eu lhe der vai se transformar em você numa fonte que vai jorrar para a vida eterna. Ele estava dizendo, você não vai ter mais sede, não é porque isso vai ser saciado, é porque dentro de você vai ter uma fonte. Você sabe o que é uma fonte? Uma fonte é uma coisa que é um referencial de busca. Uma fonte é algo que tem sempre, que não falta. Amém. A fonte é diferente da cisterna. A cisterna precisa de chuva para encher. A fonte, ela verte naturalmente. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Foi desenvolvendo a conversa no versículo 25. A mulher disse a Jesus, eu sei, porque ele viu, né? Eu vejo que és profeta, Jesus revelou a vida dela. No 25 ela disse assim, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. E quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Versículo 26, perdão. Assegurou-lhe Jesus, eu de fato sou o Messias. Nesse ponto, preste atenção. Nesse ponto chegaram os discípulos, aí começaram a conversar com ele, você está com fome, não está? Discípulo carnal como sempre, né? Só que a mulher ouviu o que ela precisava ouvir. Ela viu que ele era profeta, ele falou uma série de coisas, não encontrou em nenhuma das frases qualquer tipo de peso de julgamento. Não, em momento nenhum Jesus disse assim, tudo que você fez até agora está certo, continue assim. Não. Ele sabia realmente que aquele era um agente comprometedor. Mas em nenhum momento ele apontou o dedo e disse, você está condenado por isso. É verdade. Aí, quando ela viu que ele era o profeta, meio que ela jogou verde para colher maduro. Olha, a Bíblia fala sobre um Messias que há de vir. E quando ele vier, vai nos mostrar muita coisa. Jesus, parafraseando, disse, ele já veio, está aqui falando com você. Ela só precisava desse encontro. Chegou o discípulo, ele comeu, não comeu, falando só daquilo que é natural. Aí, versículo 28. O 27, só para entender, nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram dele estar conversando com uma mulher samaritana. Todavia ninguém lhe perguntou que querem saber ou por que falasse com ela. A mulher então deixou o seu cântaro. Ela, olha, presta atenção, ela estava ali por uma questão meramente natural, pegar água. Quando ela ouviu o que ouviu dele e testificou dentro dele, eu sou o Messias, ela largou o cântaro na mesma hora. A mulher largou o cântaro e foi à cidade e disse aos homens, perceba que uma pessoa que há pouco estava fugindo de se encontrar com outras mulheres, não considerou mais a distinção e foi direto aos homens e disse, eu encontrei um que falou tudo sobre a minha vida. Não será esse o Messias esperado? Aleluia! O encontro com a religião faz que a gente fique familiarizado com as coisas fora. O encontro com Jesus nos transforma de dentro. Glória a Deus. É verdade. Glória a Deus. Ei, É verdade. sabe, às vezes a gente está já está meio de molho pelo tempo passado, achando, vai demorar demais. Deus pode mudar a minha e a sua vida num dia. Eu creio. Num dia. Se a gente crer, se a gente considerar, Ele vai mudar num dia. José amanheceu prisioneiro e dormiu primeiro-ministro. Só tinha faraó sobre ele. Essa mulher amanheceu prostituta, mulher de 6 homens, e
foi fugindo da massa, fugindo da sociedade, num horário onde ela tinha certeza que não ia encontrar ninguém. Foi para aquele lugar marginalizada, cheia de sentimento de incapacidade, cheia de medo da discriminação dos outros e do seu próprio descrédito. Chegou ali sem valer nada para os outros e principalmente para ela mesma, mas saiu dali de cabeça erguida para enfrentar aqueles que costumeiramente a depreciavam e dizer: eu não me preocupo com o que vocês pensam sobre mim, porque eu encontrei um que vai mudar a sua vida como mudou a minha. Aleluia! A mulher então deixou o seu canto e foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, não seria esse o Cristo? Aí o tempo passa, mais na frente, no versículo 35, Jesus falando com os seus discípulos agora. Tem uma observação aqui que talvez você nunca tenha prestado atenção. Jesus falando com os seus discípulos, os carnais ali, e ele diz: vós não dizeis, ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os vossos olhos e vede. Chamou a atenção deles, apontou para que eles olhassem em direção a Samaria. Disse: ergam os seus olhos e vejam, pois os campos já estão brancos para a colheita. O que é que isso tem a ver, Luiz? Os samaritanos homens, eles tinham por costume usar um turbante branco. Era o que distinguiam eles dos judeus. Quando Jesus olhou e viu aquela multidão que aquela mulher estava trazendo, ele disse: vocês estão dizendo que ainda falta 4 meses para a colheita? Olhe, veja, os campos estão brancos. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. O que isso quer dizer? Aquela mulher se transformou de uma pessoa completamente desacreditada na missionária mais eficiente, a ponto de trazer uma cidade inteira, inclusive aquele que as acusava, porque ela recebeu de dentro para fora a confiança de pertencer àquele que disse: se você beber essa água. Aleluia! Aleluia. Obrigado. Ela creu, amados, ela creu, a ponto de não contabilizar mais e dizer: ah, mas eu fui marginalizada até hoje, ah, mas eu fui discriminada até hoje. Ela chegou naqueles que a discriminavam e disse: eu quero que você venha comigo. Chegou para homens, pessoas do sexo oposto. Ela não se preocupou: será que vão dizer que eu quero roubar mais esse? Não, quando nós nos encontramos com aquilo que realmente é importante, amados, que nós considerávamos antes, cai de valor e a gente se entrega a essas verdades. Ela não ficou mais preocupada se iam dizer isso ou aquilo. Você é homem, é marido, é casado, eu não me importo, eu não quero você na minha cama, eu quero você nos braços dele, porque se você vier comigo e se encontrar com aquele que eu me encontrei, a sua vida vai mudar igual a minha. Quando você ouviu a mensagem da salvação e você disse: eu quero, não foi de religião que você mudou, foi uma renovação no seu espírito. E você precisa saber o que Deus está ministrando. Nasci de novo e agora o maior habita em mim, o maior habita em você. O que me faz diferente, o que lhe faz diferente, não é frequentar essa igrejinha numa garagem ou em qualquer outro lugar, é ter convicção que o maior habita em você, que aprove a Deus sair da África e vir para o templo, aprove a Deus sair das tirou dessa condição e te trouxe para cá. Sem ler o seu relatório passado, porque quando aquela mulher puxou o Senhor, você está dizendo isso tudo, eu estou viajando, eu estou parafraseando. Ela pensou assim: Jesus, você está dizendo isso tudo porque você não conhece isso aqui, ó. Deixa histórico, a minha ficha criminal, aquele rolo estava apagado. Não tinha nada escrito, estava apagado, foi zerado, foi lançado no mar do esquecimento, porque ela levantou a cabeça para encontrar aqueles homens e evangelizá-los, porque aquilo que pesava para deixar a sua cabeça abaixo não existia mais, não havia culpa, não havia peso, porque como nós cantamos aqui, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a sua justiça. Isso é o evangelho que salva, não é uma religião. É esse aí mesmo. Amém. Não é o que eu sou, é o que ele é. Não é o que eu fiz, é o que ele fez. Amém. Aleluia! Não é o lugar onde eu nasci, é o que ele me tornou por meio de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Sabe o que estava esperando? Depois desse encontro, uma transformação notável. Glória a Deus. Aquilo que Deus está para fazer na minha vida e na sua. Amém. Aquilo que a gente crescer nesse entendimento não pode ser escondido. Glória a Deus. Não vai ficar Glória a Deus. Não vai mesmo. É verdade. debaixo da cama. É o tipo de coisa que tem que ficar no alqueire, como a Bíblia diz. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vai acontecer, vai
alegria. As nações olharão e dirão: grandes coisas fez o Senhor por esse. É tão grande que dá para se ver de longe. E a Bíblia diz: a nossa boca se encheu de riso, o nosso coração transbordou de alegria. Por isso estamos alegres. A nossa boca se encheu de riso, o nosso coração transbordou de alegria. E as nações olharam de longe e afirmaram: o Senhor fez grandes coisas. Grandes coisas por Antoninho. Amém. O Senhor fez grandes coisas pela Maristela, pelo Roger e a Ju. O Senhor fez grandes coisas na vida da Cris. Amém. Vão olhar de longe. Amém. É desse jeito. São coisas que vão se perceber à distância. Aleluia. O que é que eu preciso, pastor, para que isso não se adie, mas dê um dia? Mergulhe na consciência de que você encontrou-se foi com Jesus. E o encontro com Jesus produz transformação. Amém. Vamos falar de Paulo, como a gente já falou alguma coisa aqui. Paulo, quando está fazendo a sua defesa apostólica, ele diz: entre os fariseus da minha idade não tinha ninguém mais zeloso do que eu. E começou naquele dia que ele segurou as roupas de Estevão porque não tinha idade para apedrejar. A lei não permitia que alguém com menos de 20 anos apedrejasse. Paulo era um jovem ali. E disse: não se preocupe, ninguém vai pegar as roupas de vocês. Eu seguro aqui as vestes de vocês enquanto vocês executam a lei que Paulo defendia. Porque na concepção deles, Estevão tinha blasfemado dizendo: eu sou filho de Deus. Naquele ponto ali, nasceu um zelo sem conhecimento, e Paulo começou a defender supostamente a sua fé, matando aqueles que ele chamava de o caminho. Ele só esqueceu que o caminho é Jesus. Amém. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho. É verdade. Glória a Deus. O resto é beco sem saída. Jesus é o caminho, o resto é beco sem saída. Desse jeito. Frase do Bruno ali. Amém. Amados, esse homem um dia ele sai para fazer aquilo que ele acreditava ser a coisa mais certa: defender a sua crença. E defender a sua crença era matar aqueles que serviam a Jesus. Aí Atos capítulo 9, se você quiser conhecer. Aleluia. Atos capítulo 9, versículo, a partir do primeiro diz assim: entre mentes, posso ler para a gente ganhar tempo? Pode. Ver que hora é essa? Aleluia. Aleluia. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E dirigindo-se ao sumo sacerdote, versículo 2, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los para Jerusalém. Entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem é, Senhor? Engraçado é que ele não disse: quem é esse fulano? Ele reconheceu a autoridade naquela voz que ele não sabia quem era, mas sabia que era Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, versículo 6, levanta-te, entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Aí, para a gente ganhar tempo e você entender, Paulo ficou, a partir daquele momento, a Bíblia diz que era como escamas que o impediam de ver. Aquilo ali já era a realidade de Paulo antes, naturalmente falando. Só que ele se manifestou no espiritual. Porque 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus de séculos cegou o entendimento das pessoas. E Paulo passou a partir daquele momento a evidenciar no seu físico a sua realidade espiritual de completa cegueira. Ele não conseguia enxergar mais nada. Aquilo só revelou. Mas a Bíblia diz que aquilo ali foi o começo de tudo. Tinha um carinha chamado um discípulo. Ele não era um apóstolo, sabe? Às vezes eu misturava discípulo com apóstolo. Não, apóstolos são aqueles 12 lá, os apóstolos do Cordeiro. Ananias era um discípulo, era um crente comum. Mas era um homem que estava voltado para os interesses de Deus. E que teve uma revelação. E o Senhor disse: ó, vá na casa de
na rua chamada direita, na casa de Simão Curtidor, onde vai estar Pedro. Eu estou misturando as histórias. Simão Curtidor é a história de Nicodemos, não, como é o nome daquele? Cornélio. Mas ele disse, vai à rua chamada direita e lá você vai encontrar um homem chamado Saulo. E aí, essa história você já sabe. Ele foi lá, impôs as mãos. Versículo 17. Então Ananias foi e entrando na 9:17, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando, irmão Saulo, já chamou de irmão. Porque antes ele argumentou, Senhor, isso aí veio aqui para pegar os irmãos, está com carta, né? Mas aqui ele já disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti, para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida levantou-se e foi batizado. 19. E depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Logo após, Saulo, não diz que ele fez um curso de teologia, não diz que ele... Não, diz que logo após, versículo 20, logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Presta atenção, todos quando ouviam ficaram atônitos e indagavam. Ora, não é este o homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocam o nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? As pessoas ficaram abismadas porque naquele encontro a vida de Saulo foi transformada. É verdade. Meu Deus. Pastor, o que isso ministra a minha vida? Simplesmente talvez que eu e você, a gente precise descer o degrau da religião para mergulhar no encontro com Jesus. Aleluia. Porque o encontro com Jesus nos transforma. Aleluia. Aquela mulher mudou de prostituta a missionária. Ei, você sabe a história de Zaqueu? O nome Zaqueu quer dizer honrado. E na vida prática, Zaqueu era qualquer coisa para os seus irmãos. Menos dos seus patrícios para enriquecer Roma. Então, quando ele batia na porta do povo para cobrar imposto, ele já vem traidor. Só que não era só isso, ele enriqueceu assim também. Fica subentendido que o imposto que era R$100, ele cobrava 150. Que 100 ele passava para o governo, para o Império Romano, e ficava com o resto. Isso não acontece hoje. Eu não quero me deter nisso para não perder a noite. Mas aquele homem, também marginalizado pelas suas práticas, pelas suas escolhas, ele tinha uma inclinação no coração. Eu queria ver esse Jesus. Glória a Deus. Eu queria ver esse Jesus. Só que ele era assim, mais ou menos da altura do Roger, eu acho. Não. Mas isso... A parede até igual. Fazer uma dupla de basquete. Mas ele era mais baixo do que a gente. A Bíblia dá a entender que era. Eu me lembro que tinha uma musiquinha do departamento infantil quando era pequeno. Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver Jesus. Então subiu numa árvore para ver o mestre passar. Isso me consola. Brincadeiras à parte, amados. Zaqueu subiu numa árvore, literalmente, para ver Jesus. Só que o cenário das caminhadas evangelísticas de Jesus, qual era? Muita gente na sua volta, muita gente lá apertando, sim ou não? Sim. A gente vê isso em outros textos. E igualmente nesse dia, Jesus estava tão aglomerado que ele precisou subir numa árvore para ouvir. Mas aquelas pessoas que estavam ali, elas não estavam só para representar um obstáculo para Zaqueu. Elas estavam ali para começar a assistir à restauração daquele homem. Amém. Porque no meio da multidão, Jesus o chamou de honrado. Sabe o que isso diz para mim e para você? Aquela história do espelho, o gatinho que se olha. Porque às vezes a gente está se vendo só como um Zaqueu, mas Jesus está dizendo, eu continuo lhe vendo como eu lhe fiz para si. Glória a Deus. O que você fez de errado não muda o que eu penso de você. O que você precisa fazer é se arrepender para que isso não lhe tire mais dessa posição. Amém. que é sua. Amém. Glória a Deus.
Sabe, mas Jesus calou aquela multidão dizendo uma coisa que ninguém esperava dizer. Porque os religiosos olhavam para Jesus e pensavam assim, ele tem que se separar desses que são pecadores. E Jesus olhou para Zaqueu e disse, Zaqueu, desça daí que eu vou na sua casa. Amados, ir na casa é uma, principalmente naquela cultura, é uma expressão de intimidade. Ninguém vai na casa do outro sem intimidade. É verdade. Ninguém sentava na mesma mesa se não tivessem concordância. Sabe, mas Jesus mandou aquele homem descer, ele foi na casa dele. Não encontro nenhum texto bíblico onde Jesus teve um sermão específico para a conversão de Zaqueu, dizendo, pare de roubar, você não pode ficar pegando dinheiro, porque isso somos nós que fazemos. Nós homens, a gente não acredita no poder da mensagem, então a gente acrescenta a mensagem de Deus nos nossos parâmetros, não pode isso, não faça aquilo. Jesus tinha uma convicção, se for comigo o encontro que você tiver, a transformação vai brotar de dentro para fora. Ele não gastou tempo com aquele homem, ele apenas disse, é a minha presença que você quer, eu vou estar contigo hoje, eu vou jantar com você. No meio da conversa, Zaqueu disse assim, Senhor, se eu roubei alguém, eu quero restituir. O se é por conta dele, ele já sabia que tinha roubado. Sabe o que Jesus respondeu a isso? Hoje veio salvação. Nessa aleluia. Aleluia. 4 vezes mais restituirei aqueles que tenham defraudado. Porque aquele encontro promoveu uma mudança de dentro para fora. Aleluia. Isso é verdade. Nasci de novo, e agora? Está na hora talvez até de a gente parar algumas coisas, mas focar na presença Glória a Deus. de Jesus. Amém. Esse encontro que nos transforma. Glória Porque a é Deus. muito fácil a gente estar envolvido só com as coisas e descentralizar. É Glória a verdade. Deus. Sabe, amados, eu fico impressionado com o que a Bíblia diz, era a continuidade da minha mensagem. Mas, como é uma série, a gente pode continuar no próximo domingo. Mas para mim isso é uma das coisas que mais me valoriza. Aprove a Deus fazer de mim e de você templos seus. Amém. Glória a Deus. Ei, mas essa diferença é tão grande. Oh, obrigado, Deus. Amém. É verdade, Senhor. Onde está Deus? Que é um questionamento que as pessoas fazem. Dentro de mim. Imagina, coitado. Dentro de mim. Glória a Agora, Deus. eu estou vivendo assim como alguém que conduz o que é maior? Não tome isso como uma acusação, é apenas para que a gente pense. Porque quando Jesus sinaliza uma coisa errada, quando Jesus sinaliza um caminho, quando ele aplica uma correção, ele não está querendo trazer peso, ele não está querendo trazer depreciação, ele não está querendo promover depressão nem sentimento suicida, ele está querendo apenas trazer despertamento para dizer, você está fora de algo que é seu por direito, você está fora de um lugar que ainda está desocupado, esperando só por você. É verdade. Glória a Deus. Sabe que o Aleluia. seu lugar no corpo de Cristo não pode ser preenchido por outro crente, porque ele tem o seu formato. É verdade. Oh, Glória a obrigado, Deus. Senhor. Aleluia. Não adianta Glória a Deus. botar um triângulo no redondo. Aleluia! Você está comigo, amado? Amém. Não dá. É desse jeito, Senhor. Vou ter que parar. Ah, Já faltou 5 para 9. Fazer Como é bom. vigília. Glória a Vamos Deus. fazer vigília. É cedo. É cedo. vigília. Eu tô dentro. Você está comigo? Amém. A ênfase que eu e você estamos sendo atraídos Amém, Senhor. é para esse entendimento. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O maior habito. É isso. Amém. Glória a Deus. É verdade. Isso é muito maior que pertencer a uma religião. Oh, obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa só. João capítulo 7. Quem me dá mais 5 minutos? Levanta a mão. Sim. Amém. Amém. 10, 15, 20. Já tem quase uma hora. A minha vai Duas no horas já. Vem, vem, vem. Brincadeira, mas isso é uma estratégia que eu aprendi, mas na verdade eu não vou aplicar isso. Mas deixa só eu ler com vocês João capítulo 7. Porque eu e você, a gente precisa sair daqui hoje com essa consciência. Amém. Sabe aquele dia que a gente está se sentindo fraco, desesperançoso? Você preste atenção nisso. Ó. Quando os problemas eles parecem estar aumentando, na verdade a nossa consciência de Deus está diminuindo. É. Pedro ele começava as suas cartas dizendo assim: graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus. Amém. Então, quanto mais eu conheço Deus, mais graça e paz é multiplicada. Oh, Amém. aleluia. Se eu não estou usufruindo de graça,
e estou com a minha paz comprometida. Eu estou dando mais atenção às coisas. Amados, para o pastor, para onde eu tenho que olhar hoje? Para dentro. É para dentro. Aleluia. Você já parou para pensar como Deus lhe vê? Porque foram alguns aqui 20 anos, 30, outros até mais, o diabo tentando lhe convencer de uma coisa que você não é. Aí Deus olha para você e tem vontade de botar no colo. Às vezes olha para suas tentativas frustradas e diz: ô filhinho, entenda que essa força que você está fazendo eu já fiz. O que você precisa é entrar no descanso da fé. Aleluia. Hebreus capítulo 4. É ouvir as mensagens e receber o resultado daquilo, não porque você é bom ou melhor do que, porque a gente não está aqui se comparando com ninguém. É porque ele disse: eu estou lhe dando, mas você precisa receber. Olhar. Pode entrar, Gabriel. Glória a Deus. Fica ligado aqui, deixa eu Glória a Deus. Amém? Amém, Senhor. Teu pai já foi? Para onde eu vou olhar? Glória a Deus. Sabe, amados, às vezes a gente diz assim: eu não tinha valor, Jesus morreu para me dar valor. Não, ele morreu para revelar o valor que você tem. Glória a O Deus. que é que se paga por uma coisa, Luiz? Aquilo que ela vale. E depois vem. Já parou para pensar nisso? Você paga o preço que pediram. Um notebook desse, R$4.000. Você vai lá dizer: eu dou R$2. O cara não vai te vender. Por quê? Porque para aquela pessoa ele vale 4.000. Aí nós achamos que fosse uma nota de 2. Às vezes uma de 3, que é falsa. Mas quando a Bíblia olha para mim, quando Jesus olha para mim, para você, pela perspectiva da Bíblia, 1 Pedro 1,18 vai dizer assim: não foi por prata nem ouro, essas coisinhas fracas. Não foi por prata nem ouro que você foi comprado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por que eu vou me... Por que eu vou me ver assim, se Deus olha para mim e me vê com esse valor? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora só para mim, porque eu sou pastor. Amém. É assim? Não, Deus não tem filhos prediletos. A única coisa que eu tenho mais que você é responsabilidade. Muito. E gordura aqui. Eu estou trabalhando para perder. Veja, João capítulo 7, versículo Glória a Deus. 37. No último dia mais solene da festa, Jesus chamou. Olha, eu não tinha prestado atenção nisso. Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto. Então ele estava muito desejoso que isso acontecesse. Clamou em pranto: se alguém tem sede, deixa vir a mim para que beba. Versículo 38. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Mas às vezes para a gente entender as coisas, a gente precisa entender um mínimo de cronologia para a gente não ficar fora. Que tempo era esse aqui? Era um tempo onde Jesus estava ministrando seu ministério terreno aqui, que durou 3 anos e meio. Ele não tinha morrido ainda, ele não tinha sido assunto aos céus, logo o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Porque o Espírito Santo veio depois que Jesus foi. Ele disse: eu enviarei outro Consolador. Jesus foi, morreu, ressuscitou. Em João 20, ele soprou o Espírito sobre os discípulos. Novo nascimento. Atos 1, revestimento de poder. Espírito dentro, depois o Espírito sobre. Mas aqui ele diz assim: se crê. A gente precisa localizar isso. Eu estou crendo ou eu estou só familiarizado com a realidade da religião? Ele chegou a clamar com pranto: não impeçam que as pessoas venham a mim e bebam. Veja que é a mesma linguagem que ele usou para a mulher lá do poço. Porque se vocês beberem disso, não só vão ficar saciados, como vai ter uma fonte dentro de vocês que vai jorrar para a vida eterna. Amém. Aí ele vai explicar: que fonte é essa? Que história é essa de uma fonte? Aí ele diz em 39. Mas ele se referia ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não havia sido concedido, porque ainda no livro de João, só que no versículo 14, ele vai dizer assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja alguns dias com vocês. Não, Para todo. sempre. Para sempre. É isso que às vezes nos falta, essa consciência da presença. Sabe o que a religião nos ensinou errado?
Senhor, eu lhe peço permissão aqui para entrar na sua presença. Misericórdia. Deus me livre. Entenda que não, com isso eu não estou vulgarizando, nem muito menos banalizando a presença de Deus e dizendo que é uma coisa qualquer. O que eu estou dizendo é que a religião criou uma barreira para que você lide com uma coisa que é o que garante a fluência da sua vida. Amém. É verdade. Porque existem dois aspectos da presença de Deus, isso biblicamente falando. A presença de Deus disponível, que é a sua onipresença, Ele está em todos os lugares, inclusive dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Está comigo? Amém? Amém. Tem que dizer amém com uma coisa dessa. Amém. Vocês entendem que isso é tremendo. Existe a presença manifesta, que é aquela que acontece nos eventos, no culto, na hora que se manifesta Isso. para um milagre, para uma cura, mas independente dessa presença manifesta, mas a presença disponível de Deus está com você, você querendo ou não, você entendendo ou não. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo está dentro de você. É uma agenda que você pode acessar em qualquer hora, em qualquer momento, na igreja ou não. É verdade, tomando banho, andando por aí. Amém. Ele diz: Aleluia. Aleluia. eu rogarei ao Pai, Ele dará o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Amém. O que está acontecendo Glória a conosco? Deus. Amém. Parece que a gente está perdendo essa consciência do Espírito dentro. Misericórdia. Mas é o que faz a grande diferença. Ele falou que se vocês crerem em mim, vai criar uma fonte, que dessa fonte vai fluir rios Amém. para a vida eterna. Isso ele estava falando quando não tinha sido dado o Espírito Santo. Deixa eu lhe dar uma notícia boa. Já deu! E faz tempo! Aleluia. Obrigada. E agora ele está dizendo, e naquele dia, não, dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, entretanto, vós me vereis, porque eu vivo. O que eu queria era isso. E vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Oh, aleluia. Ele vive convosco, não sei na sua versão, na minha diz com todas as letras, e estará dentro de vós. Aleluia. Versículo 18. Aí no 19 ou 17. Amém. O 19 ele diz: o mundo não, que eu vivo e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que preste atenção, é isso que olha o cuidado de Jesus de nos ativar nessa verdade. Ele estava indo, sendo assunto aos céus, mas estava falando sobre esse Espírito que viria e que ficaria dentro. Aí ele diz, e naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém. Glória a Deus. É por isso que eu, sem querer ofender, mas que Deus me deu assim, amo demais. Eu não digo eu sou de igreja. Eu também não. Nem eu. Deus me livre. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja, isso mesmo. Ele está dentro de mim. Amém. Jesus está dizendo, fiquem ligados nisso, porque os Amém. discípulos se apavoraram, Bruno, quando ele disse assim, é necessário que eu vá. Eu também me apavoraria. Bom, cara, 3 anos e meio ali, vendo milagre de toda a natureza. Dinheiro na todo mundo com medo de 5 pães e 2 peixes, sobrar 12 cestos para cada discípulo incrédulo carregar um na cabeça. Só de sobra, 12. Mas a gente não tem como alimentar esse povo todo. Jesus disse assim, não deixa esse povo ir sem comer. Ele disse, como é que a gente vai alimentar esse povo todo? 200 denários ainda não daria para comprar pão para esse povo todo. Um denário era o salário de um dia. Você pega um salário de hoje e divide por 30 dias, você vai ver quanto era que ele estava dizendo, quantos reais de pão. Ainda não dava para esse povo todo comer. Aí Jesus disse assim, e o que é que vocês têm? Amado, às vezes a gente está precisando de uma grande colheita, mas não se foca no que a gente tem. Porque se o que você tem não resolve o seu problema, é sua semente. Glória a Deus. Desse jeito. Glória a Deus. Ele disse, o que vocês têm? 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para esse monte de gente? Ele diz, é suficiente. Para quem crê é suficiente. E vocês que não creem vão carregar o resto na cabeça. Glória a Deus. Glória a Deus. Multiplicou, disse que eles comeram, sobejou 12 cestos. Podia ser 11. Por que você acha que foi 12? Dá sem Todo entender. discípulo, cada apóstolo
chegou com um em casa assim, olha, ninguém vai reclamar, porque agora tem suprimento aqui, viu? Você estava dizendo que seguir Jesus não enche barriga? Eita Deus. Glória a Deus. O que vocês têm aí é pouco, é o suficiente para que multiplique. Amém. É isso, também. E ele pegou aquilo ali e multiplicou. Você está comigo? Vou Glória voltar a para cá. Deus. Versículo 19, dentro de pouco tempo, e naquele dia entendereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estou em vós. E aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será honrado pelo meu Pai, será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. 22. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes, provavelmente o irmão dele que chamava Judas: Senhor, mas por que te revelas a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o Pai o amará. ênfase, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Oh, Percebeu a diferença? Era sobre isso que ele estava falando com Nicodemos. Nicodemos, você tem tudo que a religião pode dar, mas a religião não pode lhe transformar numa casa. Verdade. E não é uma casa qualquer, é uma casa para eu morar. Amém. Glória a Deus. Ele falou isso tudo sobre o Espírito e respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o Pai o amará. E nós quem? A Trindade. E nós viremos até ele e faremos nele amado. Glória a Deus. Faremos nele nosso lar. Glória a Deus. Isso Aleluia. tem que fazer diferença na nossa vida a partir de hoje. Ei, vamos ser lógico agora, se é que a gente pode administrar a fé com lógica. Eu e você somos morada do Espírito. É lícito que a doença fique? Não. Não. Não é. Eu e você somos morada do Espírito. É lícito que a falta nos oprima? Não. Não, nunca. Agora, por que essas coisas acontecem? Porque nós não estamos crendo como deveríamos. Porque a única verdade que nos abençoa não é a que eu falo, é a que eu creio. Amém. A única verdade que pode Glória a Deus. mudar a minha vida não é aquela que eu estou ouvindo no Glória a domingo, Deus. é aquela que eu permiti descer para o meu coração. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Cada vez mais nessa revelação. Glória a Deus. Estou louco para acabar. Obrigado, Senhor. Pai, Tá, vamos ficar por aqui. Domingo a gente continua. Amém. É melhor deixar saudade do que alívio. Amém? Nasci de novo. E agora? Nós aprendemos no domingo passado que a gente precisa se ver não mais segundo a carne. A gente precisa entender que nós Glória a somos Deus. Glória a uma Deus. pessoa espiritual. E hoje nós aprendemos que o nosso verdadeiro encontro com Jesus produz transformação. Amém. Amém. Então